Então, hoje vamos esgotar a questão do Levítico, né? E apenas para fazer uma conexão com o assunto de hoje, lembrando que ontem nós vimos sobre a criação. A criação é um trabalho que Deus iniciou lá atrás, no princípio, né? 7 dias Deus trabalhou, nos 6 dias Deus trabalhou, sendo que no 6º criou o homem, no 7º descansou, e no 8º dia, ou seja, o primeiro dia da semana seguinte, o trabalho foi retomado agora com o homem, com o parceiro de Deus. Então, desde o primeiro dia da segunda semana, Deus, tudo que Ele faz em parceria, em companhia do homem. Deus não resolveu não fazer mais nada sozinho, né? E talvez por isso que o tempo ha sido tão longo, né? E sucessivamente o homem não tem correspondido a isso, né? Então, na criação vimos a falha de Adão, de Eva, depois veio o recomeço com Noé, né? Deus estava cansado de ver a terra tão suja, deu um banho nela geral, né? E desse banho, então, sobreviveram Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E toda a terra, então, foi repovoada a partir dessa família. Então, foi o recomeço que Deus fez. Mas, novamente, os descendentes de Noé fracassaram em prosseguir com isso, e Deus, então, resolve reformar aquela sociedade que estava presente na terra, que era dominada pelo príncipe desse mundo, e resolve constituir uma nação para ser exemplo aos demais. E para fazer essa empreitada, Deus chama Abraão, né? E Abraão, então, sai lá de Ur dos Caldeus, um idólatra comum, como os outros eram, e ele se torna, Deus faz dele o pai da fé, depois de uma longa peregrinação, e após muitos anos. E da descendência de Abraão, então, Deus vai suscitar essa nação Israel, e dessa nação Israel, Deus vai suscitar também o Messias, né? Para finalmente trazer o reino milenar messiânico, período no qual todas as coisas que ainda não se cumpriram na Bíblia serão cumpridas. E nós estamos, então, nesse momento aqui do Abraão, vendo Israel, que é essa nação que Deus suscitou através de Abraão. Amém? Então, vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos aqui, Senhor, para sermos instrumentos Teus, Senhor. Pai querido, mais do que a nossa voz soando nesse salão, Senhor, aos ouvidos daqueles que aqui estão, esteja, Senhor, a Tua voz falando o coração de cada um, Senhor. Isso que é importante, Senhor. É isso que muda, é isso que dá as vidas, Senhor, é isso que faz as coisas se conformarem com a Tua vontade, Senhor. É a Tua voz no coração, Senhor, que nos muda, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos faz caminhar, que nos dá vida, que nos sustenta, Senhor, diante de Ti. Assim, Senhor, fala a cada coração, Senhor. Fala de maneira marcante, ó Deus. Que a Tua palavra fique lá gravada, que ela fique, Senhor, encarnada em cada um, Senhor. Ó Deus, importamos sim com a Tua glória nesse dia, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar atento ao Teu Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, e Deus, então, quando pretendia, com o seu plano, dominar sobre toda a terra, Ele vai fazer junto com o homem, e ao fazer junto com o homem, Ele está chamando o homem para ser sacerdote. Então, desde Adão, podemos dizer que Adão foi o primeiro sacerdote, todos os homens são chamados a servir. Então, a principal coisa de um sacerdote é servir. Ele representa os homens diante de Deus e também representa Deus diante dos homens. Então, aquilo que a demanda dos homens leva para Deus e a demanda de Deus ele traz para os homens. Então, isso é ser sacerdote, né? Nós temos uma visão do sacerdote, aquela visão religiosa, mas Deus quer mais que isso, né? Então, quando a gente fala que há o sacerdócio da medicina, o sacerdócio do ensino, dos professores e tal, isso deveria ser para todas as profissões. Devíamos fazer cada coisa que nós fazemos como um sacerdócio nosso, né? E é assim, com base nesse sacerdócio que a gente vai conseguir exercer o domínio, estender o domínio de Deus a essa terra.
Numa ocasião, os filhos de Zebedeu, né, o Tiago e o João, levaram lá a mãe dele diante de Jesus, que pediu para que um sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus quando viesse o reino. E nesse momento, né, onde que todos os outros 10 ficaram zangados, porque todos eles queriam esse mesmo lugar, e os filhos de trovão se precipitaram, né, se anteciparam a pedir isso, Jesus vai ensinar que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, quem quer governar, seja aquele que sirva, né? E faz uma distinção de como que é o governo do reino de Deus com o governo desse mundo. O governo desse mundo, os maiores dominam sobre os menores, exercem poder e autoridade sobre eles, né? E no reino de Deus, não. No reino de Deus, quem quer ser autoridade é o menor, é aquele que sirva. Numa outra ocasião também, Jesus tomou uma criança para exemplificar quem é o maior no reino de Deus. Ou seja, o menor é o maior, né? É ao contrário do que há nesse mundo. E então é com base nesses conceitos, né, que Deus então vai estabelecer Israel. Uma das coisas que vai diferenciar grandemente o sacerdócio no meio de Israel é que o sacerdote não podia ter propriedade, ele não tinha nada. Deus era a sua herança, né? E isso aí era uma vacina, já era uma prevenção para que o sacerdote não viesse, se tendo a vantagem de ser sacerdote, tirar vantagem também para obter nisso um poder econômico e participar de uma classe dominante, uma classe de opressora, como acontecia em todas as demais nações, como acontecia em todas as civilizações, todos os povos, né? A gente vai pegar aqui a história do Brasil, você vai encontrar lá o pajé ao lado do cacique. Então, e eram quem mandava, quem determinava as coisas na tribo. Então, toda a civilização tem lá o seu sacerdote. Os sacerdotes egípcios são muito conhecidos, né? Enfim, todos eles. Mas Deus colocou uma vacina lá dizendo, olha, vocês não podem ter nada. Isso era claro para todo mundo, né? Bom, então, era uma maneira de segurar que ele não fosse fazer esse domínio, essa opressão sobre o povo. O sacerdócio, então, levítico, Levi foi escolhido para ser, tomando lugar de todos os primogênitos do Egito, do povo de Israel, que os primogênitos pertenciam ao Senhor, e ele exercia o seu trabalho, o seu ministério, limitado a algumas coisas, limitado a um lugar. Então havia um lugar especial, um lugar exclusivo, onde que Deus determinou que se fizesse o ministério deles, ao sacerdote, que era inicialmente o tabernáculo e depois o templo. Não podia oferecer sacrifícios em outros lugares. A arca, né, que era o símbolo da aliança, do casamento, da união entre Deus e os homens, Israel no caso, tinha lá representada a presença de Jesus através do maná, pão vivo que desceu do céu, da vara de Araão que florescera, ressurreição e a vida, e através da tábua dos mandamentos, que é a expressão da vontade de Deus. Uma coisa curiosa, que nós, quando vemos a arca ser colocada no tabernáculo, no primeiro momento, nós encontramos esses 3 elementos lá. E depois, quando a arca é levada para o templo, quando Davi recupera a arca lá dos filisteus, toda aquela história lá, nós não encontramos mais a presença da vara de Arão na arca e não encontramos mais também o maná, mas tão somente a tábua dos 10 mandamentos, né? E então, possivelmente, na época dos filisteus, aquilo lá havia se perdido. Essas duas coisas haviam se perdido. Então, por que e como que se perdeu, né? Às vezes há uma confusão muito grande, que muitos imaginam que a arca fosse um talismã. Então, aonde ela estava, ela por si só abençoava, ela por si só trazia sorte, então trazia vitória nas guerras e coisas assim. Mas a arca não era um talismã. Ela era um significado da presença de Jesus com tudo aquilo lá. Sem a significação, sem essa compreensão, a arca ela era um objeto
né, comum. Então, um sacerdote tocar na arca, porque ela estava caindo do carro de boi lá da volta, significou a morte deles, né? Mas, se um filisteu abrisse a arca, ele não tinha nenhuma relação com aquilo lá, não ia causar a mesma coisa a ele. Percebe, a arca não era um talismã, uma coisa que você põe a mão ali e dá choque. Ela é muito mais importante do que a arca, é o significado dela. Então, por isso que um sacerdote, um levita, não podia ser precipitado. Fazendo uma coisa boa, era fulminado, porque tinha lá um sentido lá dentro. E um filisteu, um pagão, ele ia lá, mexia naquilo e, né, aquilo não era um talismã, não é um pé de coelho, coisa assim, tá? Bom, então, essa arca representa a presença de Jesus, era a coisa mais, a coisa central que tinha lá, tinha que ser mesmo, né? E o sacrifício que também era feito, né? Era a maneira como se chegava a Deus. E o sacerdote era aquele que intermediava a relação, então, do homem com Deus, de Deus com o homem. Tá? Isso foi organizado ainda no deserto, em torno do tabernáculo, e depois, com Davi, então, cuidou de tornar isso aí muito mais criterioso e com mais detalhes que colocou ainda, né? Uma das coisas que foi enriquecido com o ministério de Davi foi a questão da música diante de Deus, né? Então, Davi estabeleceu turnos para os cantores, né? Davi compôs música para cantar lá na presença da arca, Davi construiu instrumentos, inventou instrumentos para se fazer isso aí. Então, todo o culto que havia foi extremamente enriquecido com a participação de Davi. E depois, então, quando se constrói o templo, essas coisas são juntadas, todas elas, com Davi as coisas estão meio dispersas ainda, e uma vez juntadas, né, então aí se conhece o apogeu, o momento mais importante do sacerdócio dentro de Israel. Eu fiz um comentário aqui, esqueci de completar, né? Por que será que, não sei se alguém ficou pensando, que na arca do templo tinha só a lei, só as tábuas do mandamento, e não tinha os outros dois objetos lá, né? Então, eu também fiquei curioso, e eu compartilhei com o Cristóvão, ele apresentou uma ideia que eu acho que é muito compatível com isso, né? Quando nós olhamos lá em Coríntios, quando fala sobre o amor, ele fala que fala de 3 virtudes, que é a esperança, a fé e o amor, né? A esperança e a fé, elas vão desaparecer, porque nós cremos e esperamos aquilo que não temos. Uma vez que nós temos, a esperança e a fé não faz mais sentido para isso. Contudo, o amor permanece para sempre, né? Então, a simbologia do maná e da vara que refloresceu, como simbologia, elas não precisam mais, uma vez que a gente tem a realidade de Jesus, não vão precisar mais dela. Contudo, os mandamentos que representam a vontade de Deus, isso sempre vai ter, né? Então, eu acho plausível, para quem está curioso, por que pôde ser subtraído essas 2 peças lá e permanecido a tábua das leis. Bom, agora, gente, nós vamos falar um pouco de várias coisas que são informações que eu juntei de vários lugares também, e talvez elas não estejam muito conexas aqui, mas vocês, prestando bem atenção, vamos conseguir botar em ordem isso. Bom, aí conhecemos a história do reino de Israel. Depois de Salomão, os 2 filhos dele, o Roboão e o Jeroboão, se desentenderam e formaram 2 reinos, né? Então, o reino do norte, levando 10 tribos, ficou lá sobre o comando, sobre a direção de Jeroboão. E no sul, onde está Jerusalém, Judá, ficou sob o comando de Roboão. As tribos do norte, que ficou chamando de Israel,
e o sul ficou chamando de Judá, e aí então depois prevaleceu do sul, e prevaleceu também o nome de judeus, né, que vem de Judá, que generalizou para todos os hebreus, de maneira geral, né? Hoje não conhecemos mais hebreus, mas falamos muito mais judeus, né? E quando nos referimos ao Estado moderno de Israel, que nós falamos de israelitas, né? O Jeroboão, ele ficou preocupado que o pessoal lá do norte se juntasse ao sul e voltasse para lá novamente. Ele então estabeleceu vários lugares de adoração, né? 2 deles muito importantes, um em Samaria, que é relativamente perto de Jerusalém, e um bem ao norte, lá no extremo norte, que é Dan. Então ele começou a ensinar ao povo que era nesses lugares que se cultuava a Deus e não precisaria mais ir até Jerusalém. E com isso, então, houve também uma cisão, né? Então, os levitas que estavam lá pelo norte, morando por lá tal, começaram a servir nesses lugares, e isso se tornou, obviamente, um lugar pagão, como as outras nações também tinham seus altares, seus lugares para cultuar, e o Reino do Norte fez a mesma coisa. O Reino do Norte ainda, ele acho que teve uns 19 reis lá, mas todos eles eram de famílias diferentes. O norte não estabeleceu uma dinastia. Ao sul, ao contrário, houveram vários reis, talvez a mesma quantidade de reis, mas todos eles eram descendentes de Davi. Todos eles. Então, a lâmpada permaneceu acesa de Davi ali no Reino do Sul. E também o templo ficou no sul, e também os sacerdotes levitas, né? Com o transcorrer do tempo, os filhos de Zadok, eles eram designados como sumo sacerdote. Zadok era um dos descendentes de Araão. Então, somente da tribo de Levi poderia gerar sacerdotes. E somente os filhos de Araão é que poderiam ser sumo sacerdote. E o Zadok era um deles aí. Bom, aí, passado algum tempo, o reino do norte foi levado cativo para a Síria. E a Síria tinha uma política de domínio que era o seguinte: eles dominavam um povo e faziam uma miscigenação forçada, uma migração forçada. Então, eles pegaram os judeus, espalharam para vários lugares no reino da Síria e trouxeram gentios para morar lá no território que era de Israel. Algum tempo depois, uns 2 séculos depois, também o reino do sul de Judá caiu nas mãos do reino da Babilônia. O reino da Babilônia, ao contrário, ele só fez uma deportação, levou judeus lá para o reino dele. E permitiu que eles se estabelecessem juntos, formassem comunidades. Então havia vários centros no reino da Babilônia, que eram centros que os judeus preferiram ficar juntos. E ali então eles mantiveram os costumes deles, observar o sábado. Ali se pensa que nesse período surgiram as sinagogas. Como eles não tinham acesso ao templo, né, que inclusive foram destruídos nessa época, eles construíram alguns centros, né, comunitários, que eram sinagogas, onde eles estudavam a palavra, basicamente a palavra. O que muda nesse momento então é que no centro, no templo, a vida do templo é em torno de cerimônia, é em torno de liturgia. E na sinagoga, basicamente, era estudar a palavra. A palavra passa a ser, então, ocupar um espaço maior do que a da liturgia. Bom, passado mais ou menos 70 anos, que a gente comentou rápido ontem, o rei da Babilônia caiu, né? O Império Medo-Persa tinha tomado conta, e o Ciro permitiu que os judeus voltassem para reconstruir Jerusalém. O que eles fizeram, e nós temos registro disso em Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias, aliás, Zacarias principalmente, e outros. Então, foi reconstruído Jerusalém e foi reconstruído também o templo. Só que o templo reconstruído, o rei tinha liberado tesouros, tinha liberado bastante coisa para que se construísse o templo.
Mas mesmo esse templo reconstruído, ele é um templo muito aquém daquele templo que Salomão havia construído. Ele foi feita uma reforma, mas quem olhava aquele templo reformado, reconstruído de Salomão, ficava assim, poxa, com saudades do templo anterior, que era muito mais suntuoso. Mas mesmo assim, eles tiveram a retornar às suas atividades. E houve, nesse momento, um avivamento entre os judeus. Então, o único lugar que cita com mais clareza, ou mais próximo de ter cumprido o ano do jubileu, foi nessa época. Eles fizeram lá uma grande reforma, fizeram com que os que tinham casado com mulheres estrangeiras despedissem suas mulheres. Eles exigiram que aqueles que estavam cobrando juros dos pobres perdoassem as dívidas, enfim, várias coisas foram feitas nesse período, que são coisas características do ano do jubileu. Mas, rapidamente, o povo passou a se corromper outra vez. E a gente vê no livro de Malaquias, especialmente, logo no comecinho de Malaquias, a exortação que vem sobre os sacerdotes. Eles não tinham autonomia para ter um reino lá, não tiveram mais autonomia. Então tinham pessoas que eram delegadas, autorizadas pelo imperador de plantão no momento, que dominava lá, para que administrasse aquela região. E tinha então o sacerdote. O templo então tinha duas funções importantes. Tinha lá o sumo sacerdote, que era o chefe da liturgia, era o chefe do cerimonial. E tinha o outro, que era o chefe do templo, que era um tipo de um chefe administrativo. Lá, muita gente trazia muitas ofertas, vinha ofertas em produtos, né? Tinha que guardar, tinha que estocar. Então, muita coisa estava sob a administração desse chefe do templo. E ele continua, então, o templo sendo uma referência principal, mais do que o governador que estava ali como delegado daquele imperador. Depois do Império Medo-Persa, que tinha permitido a construção, veio o período grego, né? Então, Alexandre Magno veio para lá e dominava lá, e depois dele, ele dividiu o império. E o pessoal que herdou a Síria, que está no norte de Israel, e o que herdou o Egito, que está no sul de Israel, ficaram brigando entre si constantemente. Agora imagina, né? O norte, a Síria brigando com o Egito. Um está no sul e outro no norte. E Israel no meio do fogo cruzado, né? Então, cada vez que um queria ampliar seu império, a primeira coisa era avançar em cima de Israel. Então, Israel ficou no fogo cruzado. E ali foi um período turbulento. Então, esse período é o que acontece entre Malaquias e Mateus, né? E era um período muito turbulento para o povo de Israel, demais. Mas, entre os judeus, quem mantinha assim, o poder, o domínio, o prestígio, era o sumo sacerdote. No entanto, nesse período, o sumo sacerdote, que ele tinha que ser não só levita, mas ser descendente de Araão ou de Zadok, ele perdeu isso daí. Então passaram a ser nomeados sumos sacerdotes pessoas que eram de confiança do imperador ou do rei que estava dominando lá naquele período. E havia assim uma constante troca então de sacerdotes. Porque o sumo sacerdote ou sacerdote, ele era substituído por, vencia a idade dele, né? Ou ele morria, então vinha um novo sumo sacerdote. Não tinha que discutir isso. Mas quando começou então esse jogo de interesse, isso se perdeu e cada um que assumia o sumo sacerdote, assumia com interesses de prestígio, de poder, e aí por diante. E uma coisa interessante, a gente olha assim, os judeus parecem de ver um povo só, mas ele era extremamente dividido. E nesse período, então, começaram a ter muitas intrigas entre eles. Então, se começava a levantar um rei
ficar forte, poderoso, ele sentia que esse rei tinha condição de dominar Israel. O que era comum fazer? Alguém dos patrícios, dos judeus, ia lá, fazia uma visita para esse rei que estava crescendo, estava em ascensão, e chegava lá e dava as coordenadas, entregava para ele e tal, como que ele podia conquistar Jerusalém. Ajudava ele a conquistar Jerusalém. Em troca desse novo rei que estava conquistando Jerusalém agora, ele, olha, quando você chegar lá no poder, você me nomeia como um sumo sacerdote, tá bom? Então era um puxando o tapete do outro. Né? E coisas curiosas nesse período, né? Nós não encontramos nenhum profeta falando. A gente vai ter Malaquias e depois vão ter João Batista, né? Mas a história, ela não deixa acontecer, está acontecendo. A sabedoria grega, ela floresce exatamente nesse período. Que ele vem, a língua grega, a cultura grega toda, ela vem preparar o mundo, e não os judeus, para a vinda de Jesus. Os romanos, que passam depois dos gregos a dominar, eles organizam o mundo de uma maneira assim, de maneira que não se conhecia antes. Eles eram muito organizados. E criaram estradas, vias, tal, e ligaram aquele mundo, digamos, chamado de moderno, conhecido para aquela época lá. Né? Então, isso daí foram coisas que deram uma língua comum para aquela região toda, aquele império todo, e deram também caminhos comuns. Então, quando o evangelho chegou depois, encontrou facilidade, porque, assim como hoje a gente vê em muitos lugares, muita gente falando inglês, né? Naquela época se falava grego. Parece, né, hoje que eu falo assim, estou falando grego, quer dizer, não estou sendo entendido. Naquela época não podia falar desse jeito, né? Porque falar grego era que era entendido, né? O meu filho veio de Curitiba esses dias e parou num posto Graal lá, e tinha uns russos lá que estavam querendo achar açúcar, né? Mas ninguém entendia. Ele arriscou lá o inglês lá e ele conversou em inglês com o russo, né, aqui no Brasil. Então, essa situação, imagine, para você ilustrar uma situação naquela época, né? A pessoa estava em um outro país, encontravam de um outro país e falavam grego naquele país que não era dessa língua, né? Então, o grego deu essa facilidade. Todo o Novo Testamento é escrito em grego, exceto algumas poucas expressões, trechinhos que tem no meio. Bom, mas, enquanto isso, agora imagine, né, tudo que Deus tinha prevenido contra o sacerdotismo, assim, déspota, tirano, tudo isso que Deus tinha prevenido para que isso não acontecesse, estava acontecendo agora. Então, pessoas poderosas estavam assumindo o lugar do templo, a administração do templo, e fazendo exatamente o que Deus queria fazer. Então, não é de estranhar que parece que não tem profeta falando nesse período. Bom, o que nós temos de registro nesse período aqui? Bom, só uma curiosidade, para se ter uma ideia, durante o governo de Pilatos, houveram 28 sumos sacerdotes, né? E apenas 2 deles eram descendentes de Araão, de Zadok. Quer dizer, era um cargo político, né? Assim como alguém torna-se presidente e nomeia um ministro, lá quem era o imperador, o rei da época que reinava ali, nomeava o sacerdote do templo. A família de Anás, que é uma das coisas mais odiosas que nós encontramos, não é? Ela foi que mais prevaleceu durante 18 anos, foi o mais longo reinado de Anás. Não tem nenhum registro que Anás e a sua família sejam descendentes de Araão. Muitas vezes, o sumo sacerdote também acumulava a administração. Ali era a sede administrativa daquele governo dos judeus, né? E uma coisa interessante também
é que o sumo sacerdote, ele agia com muita pompa. Era uma coisa teatral a ação deles. Bom, lembrando o seguinte, né? O sumo sacerdote, como Deus tinha previsto, ele podia entrar, só ele podia entrar só uma vez por ano no Santo dos Santos. Esse dia é o dia de expiação, quando ele oferecia sacrifícios por si e por todo Israel. Então, nesse dia, era um dia memorável, marcado, esperado, tal. Se preparava a nação, tudo preparava com arrependimento, ficava aquela suspense toda, porque o sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus, né? E o fato dele sair de lá incólume, inteiro, significava duas coisas. Primeiro, que Deus aceitou o sacrifício que foi feito, e o perdão tinha sido dado a ele e à nação também. Então a nação tinha sido perdoada, renovava-se um novo ciclo outra vez, e cada um também sentia-se perdoado do seu pecado. Era isso que Deus tinha proposto, isso que acontecia. E para isso, então, tinha uma série de regras. Não tem escrito na Bíblia, mas já ouvi isso, todo mundo falando isso, eu acho que é bem coerente também. Quando o sumo sacerdote entrava nesse dia lá, ele entrava amarrado por uma corda, porque se ele fosse fulminado lá dentro, ninguém podia entrar, tinha que arrastar. Se parasse de movimentar, morreu, tal, vamos tirar de lá. Arrastava ele. Um diz que a corda era no pé, outro diz que a corda era na cintura, tal. Mas o fato é que a Bíblia não narra essa situação. Mas é bem coerente. Lembrando que a gente comentou também ontem que os filhos de Arão, logo no comecinho, foram oferecer fogo estranho diante de Deus. E eles foram fulminados. Né? Agora, começa a perguntar o seguinte, como que os filhos de Arão, lá no comecinho, né, receberam um castigo tão extremo disso, por oferecer um fogo que não era ali do altar, mas tinham trazido de fora para lá, foram castigados, fulminados, e pessoas com caráter, né, de Caifás, poderiam entrar lá e sair incólume. Né? A gente precisa recorrer para conhecer isso aí. Então, os deuterocanônicos, né, que são livros que não estão na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, e também não estão na Bíblia protestante. A Igreja Católica deixou esses livros na Bíblia, e embora eles não tenham assim feito parte do cânon, né, dos judeus, tem algumas coisas que aconteceram neles que os judeus seguem até hoje. Curioso isso, né? Então, por exemplo, tem a festa das luzes que os judeus fazem até hoje, que está nesse livro. Né? Antes de... Eu quero ler aqui um trecho de um desses livros, para mostrar a pompa do sumo sacerdote. Embora a rejeição seja por não ser livros inspirados, né, ser palavra de Deus, mas são livros históricos. Né? E um outro também que escreveu bastante foi um tal de Filon de Alexandria, que ele presume ter vivido entre o ano 20 a.C. até o ano 50 depois de escrito. Então ele comentou muito da história desse período. E o próprio Flávio Joséfo, que é bem conhecido. Né? Mas, entre os livros deuterocanônicos, está o de Eclesiástico. E eu vou ler um trechinho aqui que fala da performance de um sumo sacerdote no dia da expiação. Né? Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, como era glorioso ao fazer a volta do santuário ao sair da casa do véu. Então, depois de ele ter entrado lá no Santo dos Santos, a casa do véu, que é o Santo dos Santos, depois de ele ter entrado lá, então ele saía, né, desculpe o termo moderno, se achando.
Era como Eclesiástico 50. Macabeus. Antes. Foi escrito ele contempla o período entre Malaquias e Mateus, tá? Tem vários, Eclesiásticos, Sabedoria, tem vários que estão escritos nesse período aí, né? E eu estou querendo colocá-los aqui, já não estou querendo polemizar como teor inspirado, não estou entrando nessa polêmica. Eu estou dando um caráter histórico a ele, tá? Bom, para não incompridar muito, vou pular alguns versículos. Como era glorioso ao fazer a volta do santuário, ao sair da casa do véu. Quando revestia seu manto de glória e se adornava com a perfeição do seu esplendor, ao subir os degraus do altar santo, enchia de glória o recinto do santuário. Então, ele saía lá do Santo dos Santos, né, vestido com uma veste, né, gloriosa, esplendorosa, dava a volta, aí ele subia, lembra do altar do sacrifício? Ele subia os degraus do altar do sacrifício, né, e uma das coisas que ele fazia quando entrava no Santo dos Santos, levava um incensário. Não sei se alguém já viu ou conhece o incensário. Coloca ali em brasas algumas ervas aromáticas e elas produzem muita fumaça e um cheiro. E aquilo vai abanando, a brasa vai recebendo oxigenação e vai produzindo fumaça, mas aquilo rapidinho enche. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele devia entrar com isso daí para ele não ver a face de Deus. Estou aqui colocando meus acréscimos, né? Ou os acréscimos da história. Para não ver a face de Deus, então essa nuvem que surgia lá, ela embaçava o ambiente. E também, originalmente, havia a nuvem da glória de Deus. Mas, não havendo a nuvem da glória de Deus, não havia necessidade dela, então ele, balançando bastante, aquela sala, a gente pensa o Santos dos Santos, era uma sala pequena, não era uma sala grande. Então aquilo rapidinho enchia de fumaça, e essa fumaça saía pelos vãos das cortinas, por onde ele tinha entrado, tudo mais. Então, e aquele aroma enchia todo o local, além da fumaça. Então, enchia de glória o recinto do santuário, ao receber das mãos dos sacerdotes as porções das vítimas. E estando em pé junto ao braseiro do altar, seus irmãos ao redor formavam uma coroa, como rebentos do cedro sobre o Líbano, o circundavam com troncos de palmeira. Então, ele subia lá no altar, nos degraus do altar, ficava junto ao braseiro onde se colocava as vítimas. Os sacerdotes, né, faziam uma volta em torno dele, né? Imagine se todo mundo vestido, paramentado, tudo mais e tal, e entregavam lá em cima as vítimas, né, as partes das vítimas para ele colocar lá no braseiro. Todos os descendentes de Arão, em sua volta, em sua glória, como a oferenda do Senhor nas mãos, se mantinham diante de toda a Assembleia de Israel. E ele, completando a liturgia sobre os altares, e para tornar mais bela a oferenda ao Altíssimo Todo-Poderoso, estendia a mão sobre a taça e fazia libação do sangue da uva, derramando sobre as bases do altar, como perfume agradável ao Altíssimo Rei do Universo. Nesse momento, os descendentes de Arão começavam a clamar, faziam soar as trombetas de metal batido e produziam um imenso clamor como memorial diante do Altíssimo.
E todo o povo simultaneamente se prostrava com o rosto por terra para adorar o seu Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Os cantores louvavam com suas vozes, em melodia suave, misturando-se ao clamor imenso. E o povo suplicava ao Senhor Altíssimo em oração diante do Misericordioso, até que se completasse a solenidade do Senhor e se concluísse a liturgia. Então ele descia do altar e elevava as mãos sobre a Assembleia de Israel, para dar com seus lábios a bênção do Senhor e ter a honra de pronunciar o seu nome. E todo o povo se prostrava pela segunda vez para receber a bênção vinda do Altíssimo. Então imagine essa cerimônia, né? As pessoas estavam há 10 dias se preparando para isso. Né? A expectativa ia crescer no coração. No dia que o sacerdote entrava lá, era o seguinte: se ele sobreviver, é porque ele foi aceito, né? Ele está perdoado, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa santa, e nós também teremos sido perdoados, fomos aceitos por Deus. Então, vamos aqui imaginar a cena. Ele entrou, o sacerdote entrou lá no Santos dos Santos, ninguém mais viu ele. Aquela expectativa aqui fora, né, se ele vai sair ou não. Aí você vê saindo as fumacinhas lá, de dentro do Santos dos Santos, né, vazando aquela fumaça lá. Aí depois, aquela expectativa tal, ele sai. Né? Ele saiu. E aí ele sai, né, fazendo aquela cerimônia, dá a volta no altar, dá a volta no santuário, sobe as escadarias do altar, todo o povo vê, o pessoal, os outros sacerdotes lá embaixo ajudando ele, oferecendo lá as peças da vítima, colocando sobre o braseiro, e ter aquele cheiro, aquele perfume, e as música tocando, instrumentos tocando, e os corais cantando, tal. Era uma coisa que era assim, apoteótico mesmo, né? E todo mundo feliz porque se recebeu naquela hora o perdão do seu pecado e o perdão nacional dos pecados, né? Então tinha ali um homem que estava representando Deus diante deles. Era assim que eles criam. E aí depois a pessoa se ajoelhava diante de tudo isso daí, né? Era uma cerimônia rica. Mas por ele não ser descendente de Arão, como é que ele... Qual era... Por que não era fulminado, né? Com todo esse teatro. Por que não era fulminado? Por quê? Né? Gente... Agora, imagine só a consideração que esse homem tinha diante do povo, né? Ele era o cara, só ele podia entrar uma vez por ano nesse lugar, era inacessível, só ele podia entrar. E ele entrando já era uma coisa assim, uma consideração enorme. Agora, mais ainda, era ele saindo vivo de lá. Porque ele entrando era mais ou menos como o mérito dele. Mas ele saindo vivo era Deus chancelando que ele era o cara. Ele tinha um prestígio muito complicado. Mais uma. Agora, isso, eu estou aqui lembrando o seguinte, que é uma total deturpação do que Deus tinha proposto originalmente, né? Então, a glória de Deus se confundia com a glória dele também, né? E ele era um cara, né? Era um déspota, né? A gente vê lá, por que Caifás era sumo sacerdote? A Bíblia fala isso aí, não é a Bíblia histórica aqui não, Novo Testamento. Quem era Caifás? Genro de Anás.
Se ele era genro, né, não era exatamente filho, né? Mas o pessoal lá tinha nepotismo mesmo, né? Sem problema. Vamos pensar também outra coisa, né? O templo recebia ofertas dos judeus que moravam lá em Israel, todos eles levavam para lá as ofertas, né? E tem algumas coisas que era o seguinte. Então, imagine um judeu lá do norte, lá na divisa da Síria, lá em cima, do Líbano, lá em cima. Ele tem lá seu rebanho e tudo mais tal, e nasceu lá o primogênito. Ele falou, esse aqui eu vou ofertar para o Senhor. Né? Aí, imagine que ele pegasse esse bezerro, ou essa ovelha, esse cordeiro, e transportar quase 200 quilômetros para baixo, aqui naquelas condições. Como que ia chegar essa vítima lá? Né? Essa é a vítima antes de chegar lá. Né? Então, a Bíblia permitia que ele vendesse lá esse cordeiro, esse animal, e chegando aqui no templo, comprasse um outro para substituí-lo. Né? Então, isso permitiu estabelecer um comércio para essas pessoas aí. As pessoas mandavam dinheiro, os judeus que não tinham voltado para Israel, mandavam dinheiro como se fazia hoje para lá. E judeus também vinham do exterior para fazer culto, para fazer sacrifício, para participar das festas ali. Então, nos dias das festas, era uma intensa peregrinação, né? É coisa assim, mais ou menos igual a Copa aqui, né? Muita gente de fora estava presente lá. E isso trazia, então, muito recurso, né? A pessoa vem de fora, tem que se hospedar, tem que comer, traz ainda o sacrifício, o dinheiro para a oferta, tal. Então tinha a economia virava em torno disso. E quem que era o comandante disso era o sumo sacerdote. Agora, pensando um pouquinho, né? Quem que podia montar a sua barraquinha para vender animais lá perto do templo? Quem podia montar uma agência de câmbio ali perto? Ou eram os parentes do sacerdote, ou pelo menos era ele que dava o alvará, né? Para se colocar lá o que fosse vender. E será que é muita maldade de pensar que ele tinha uma comissãozinha por fora? Não, né? Uma pequena, né? Então, a pessoa para ter o alvará para colocar lá tinha que ser, né? Imagine o poder que tinha esse sacerdote aí. Bom, nesses 400 anos, também aconteceu um outro fato histórico, que foi chamado Reino dos Amoneus, quando os macabeus se revoltaram. Então, um desses reis aí que estava dominando lá, ele exagerou na dose, né? E botou um porco lá no templo, que é a coisa que os judeus mais detestam, né? E esse daí, então, revoltou os macabeus, e eles, com zelo, partiram contra o dominador. E Judas Macabeus, que era um dos filhos desse Macabeu mais velho aí, ele foi o mais notório deles, né? Enfrentou várias batalhas. A gente vai ler Macabeus, a gente encontra uma leitura muito semelhante aos reis, ao livro de Reis, né? Das batalhas que lá houveram. E muitas vezes resistiram, né? E ganharam e venceram e libertaram Israel, e durante muito tempo vários irmãos sucederam aí nesse período, os macabeus. Um período assim de que alternava independência com submissão, né? E uma independência relativa ainda, era meio circunscrita ali. Bom, o Sinédrio, que também fazia o poder lá, compunha o poder, ela tinha lá o sumo sacerdote em exercício, os sacerdotes eméritos, né, que é aqueles que tinham sido sacerdotes, o chefe do templo, que era esse que
que cuidava da administração geral do templo, o chefe da segurança, chefe dos tesoureiros, tal. Os tesoureiros, anciões, escribas, eram pessoas que compunham, então, o sinédrio. É a literatura que eu falei. Bom, nesse período surgiram vários partidos, que pode chamar de políticos, religiosos e grupos diferentes. Então, o tecido social de Israel nesse período, ou do Judá nesse período, era uma coisa muito complexa, né? Então, não está aqui em ordem de surgimento, mas talvez em ordem de posição ideológica, esses grupos aqui. Os herodianos, o próprio nome diz, né? São aqueles que eram adeptos, defensores, aqueles que convidavam Herodes, que admiravam Herodes, e que se beneficiavam do governo de Herodes, o Grande. Aqui, obviamente, eles são mais tardios, porque Herodes já é da parte dos romanos, já é depois do Império Grego, então esses daí são os que estavam presentes na época de Jesus. Os publicanos, que eram adesistas, judeus adesistas romanos. E o que eles faziam, principalmente? Eles recebiam os impostos, coletavam impostos dos judeus, dos irmãos judeus, e passavam para Roma. Ele tinha duas maneiras de fazer isso, né? Era receber um caixa qualquer, e tinha também uma outra forma de fazer isso. Então, digamos que uma aldeia, ou que uma família, um grupo qualquer, então deviam de imposto para o Império Romano 100, um valor de 100 lá. Né? O que esses publicanos faziam? Eles negociavam com Roma os títulos de imposto desse grupo de pessoas e falavam assim para Roma: olha, eu fico com os créditos desse imposto aqui e antecipo, pago para vocês, sou responsável por esse grupo aqui. Mas, ao invés de pagar 100, eu vou pagar 80 para vocês, tá? É garantido, eu vou ter trabalho para poder juntar esses impostos todos, tudo mais, tal, então eu preciso desses 20 aí na diferença. E aí, quando ia cobrar dos patrícios, ele não cobrava 100, ele ia cobrar 120. Né? Então, ele recebia 120 e passava 80 para lá. Agora, vocês acham que esses caras eram muito admirados pelos judeus, né? Então, Roma oferecia para eles um apoio militar, e eles, então, eram que organizavam a coleta dos impostos, né? Havia vários impostos, não vamos entrar nesse detalhe, mas um deles, né, que era o imposto de pessoa, né, que pergunto para Pedro, né, o seu mestre não paga imposto, não? E o Pedro, rapidinho, claro que paga. Depois, Jesus teve que dar um jeito lá, né? Dai a César o que é de César, tal, aquela história lá. Haviam também os saduceus. Os saduceus era a elite mais rica. Aqueles que concentravam ou focavam-se na administração do templo. É deles que tinham o sumo sacerdote, o chefe do templo, mais tal. Eles dominavam a liturgia da época. Eles consideravam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não aceitavam os profetas na mesma nível com o Pentateuco. Então, a vida deles estava em torno do templo. Eles acreditavam em anjos? Em espírito? Na vida pós-morte? Não acreditavam nada disso. Eles diziam que essas coisas eram acrescentos que os profetas fizeram posteriormente. E depois vinham os fariseus. Os fariseus eram uma elite intelectual, eram legalistas, conheciam muito, muito, muito a Bíblia. Eles não eram adesistas de Roma, eram separatistas, né? E eles também acrescentavam ao Pentateuco, o mesmo valor do Pentateuco, também os profetas. Então, a Bíblia do fariseu, ela ia até Malaquias. E a Bíblia do saduceu parava Deuteronômio. Né? E eles, então, dominavam as sinagogas. As sinagogas eram centros do ensino. Eles conheciam a palavra, eles dominavam lá. Depois vinham os zelotes, que em alguns lugares também é chamado de sicário.
porque eles tinham uma xícara, que era um pequeno punhal, que eles manuseavam com muita precisão. E eles andavam com esse punhal escondido, eles praticavam atos de, chamar hoje de terrorismo, né? Então, tinha uma pessoa que era muito odiada lá. Eles falaram assim, vamos matar esse cara aí. Eles deram defensor da luta armada. E numa festa, num aglomerado qualquer tal, eles se colocavam ao lado da vítima, pegavam o punhalzinho dele, tchum, tum, guardava, sumia no meio lá. Eles eram craques nisso, né? Especialistas nesses atos. Eram os homens bombas dos dias de hoje. Porque, logicamente, ele, assassinando alguém, tinha grande chance de ser preso também, né? Além dos sicários, tinha também os essênios. Os essênios eram o pessoal zen, né? Os espiritualistas. Eles moravam em comunidades próprias deles, né? E especialmente nas regiões do Mar Morto, né? Eram pacifistas. Eles não se envolviam com Roma, não apoiavam Roma, mas também não queriam participar da luta armada. Depois disso, vinha também os pecadores, né, que eram os marginalizados. Eram prostitutas, deficiente físico, o pessoal que trabalha com costume, profissões desprezíveis. Médico era uma das profissões desprezíveis dessa época, né? Então, tudo isso aí eram colocadas pessoas descartáveis, não existiam, os mendigos, né? Então, esteticamente era até conveniente que não existissem, mas não eram contados para nada. E tinha também entre eles algumas pessoas que não tinham essas marcas aí, mas que não queriam se compactuar com ninguém. Não pagavam imposto. Teu mestre paga imposto? Ou é um desses marginais aí? Eles não pagavam imposto, não pagavam por tempo, não queriam saber de nada. Então, eles não serviam exército, não faziam nada, eram totalmente estranhos. Eram pessoas que, como se não existissem, não tinham documento, não tem RG, não está contado, né? Mas alguns eram assim por opção, e faziam parte desse povo aí. E depois surgiu um pessoal do caminho, que eram oriundos do discipulado de João Batista, de Jesus, que formaram a igreja e que mais tarde vieram ser os cristãos. Então, esses eram os principais grupos que tinham, ou que surgiram nesse período aí, antes de Jesus, ou durante o período de Jesus. Tá? Bom, mas, e logicamente, cada um aí puxava para o seu lado, né? Ninguém queria saber de nada. Agora, é interessante que Jesus tinha entre eles lá 2 extremistas entre os 12. Quem está lembrado deles aí? Reconheceu? Não. Não. Mateus. Quem era Mateus? Publicano. E o outro? Simão, um zelote. Então, se nós pegássemos assim, duas ideologias totalmente extremas. Uma desista e o outro que quer luta armada. E Jesus chama os dois e consegue conviver com os dois, né? Eu, pessoalmente, digo o seguinte, né? Sonho com uma igreja que pode reunir capitalista e socialista. E comunista, porque isso aqui não é uma relação de fé, mas uma relação material, né? E Jesus poderia juntar essas coisas lá, né? Não. Simão Pedro é um, esse Simão é o zelote, que é um dos últimos lá. Tá? Bom, então esse era o tecido que nós tínhamos lá no período. E era dentro desse quadro bem caótico, né, que tem o ministério de Jesus, né? Então eram coisas de muita tensão. E uma coisa interessante é que Jesus, por um lado, ele une um zelote e um sicário com ele, e por outro lado, ele une também fariseus, saduceus, publicanos, etc., do outro lado, contra ele.
Então, Jesus, ele é a pessoa da unidade, né? Contra ou a favor. Mas ele faz pessoas se posicionarem, né? Ninguém fica indiferente com Jesus. Você vai encontrar muitas situações em que se encontra fariseu, junto com Herodiano no evangelho, junto com os publicanos, junto com os saduceus, eles tramando alguma coisa, né? E tem aqui também os escribas, que é uma coisa interessante que eu não coloquei aqui. Os escribas, eu pensava que eram só pessoas que eram copistas, né? Não, eles eram estudiosos, profundos estudiosos da palavra. E tinha uma coisa entre eles também, que é interessante, que eles tinham assim, um certo conhecimento secreto, né? Então, além de todos os conhecimentos que eles se ensinavam para os outros, tinha algumas coisas que só depois de um certo nível de ensino que o escriba estava pronto para receber esse ensinamento secreto, né? Então vem daí a cabala e outras coisas mais, são coisas mais místicas, mais esotéricas, tal. Então, quando um escriba falava, interpretava uma lei, um doutor da lei falava, as pessoas, além de respeitarem o conteúdo objetivo dele, imaginavam nele algumas informações que não estavam disponíveis para pessoas comuns, mas que ele detinha. Era esse conhecimento secreto que somente os mais elevados que podiam ter. E Jesus, quando é chamado de mestre, muitas pessoas estão pensando nisso, né? E ele surpreende porque quando ele está lá no templo discutindo com os doutores, né, todo mundo fica mas onde que vem essa autoridade dele, né? Que também vai ser lembrado mais tarde. Os doutores já ficam admirados. E mais tarde alguém fala assim, mas na onde ele ensina com autoridade? Quer dizer, essa porção secreta, da onde que vem isso? Né? Ok, gente. Então, nesse meio aí, Jesus está celebrando seu ministério. Voltando lá aos nossos amigos sumos sacerdotes, né? A última semana de Jesus, onde que João gasta, acho que metade do seu evangelho para falar sobre a última semana de Jesus, especialmente as últimas horas de Jesus. Então, última semana de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, saudado, né, com cânticos, montado num jumento, né? A população toda, né, aclama Jesus, né, como rei, né? Aquilo alvoroça Jerusalém. Nos dias seguintes, Jesus alterna o dia em Jerusalém com a noite em Betânia, né? Vários episódios acontecem isso aqui. Jesus vem em Jerusalém, há um tumulto, Jesus vai para Betânia, dorme lá. Num desses dias, Jesus vem a Jerusalém e ele já vem fazer uma coisa de caso pensado. Chega lá, ele olha o templo, ele tece um chicote, prepara um chicote, né, e vai virando as mesas dos cambistas, soltando os animais. Imagina aquele pátio que nós vimos ontem naquele filme, né? Várias ali pombas voando, cabrito correndo, né? Cordeiro correndo por lá, moeda pelo chão, tal. Ele faz uma arruaça lá. E não é um ímpeto assim, né? Porque quando ele está tecendo, arrumando o chicote, preparando para isso aí, ele está pensando o que vai fazer, né? E não é uma coisa que ele teve um surto, né? Como poderia imaginar. Não, é algo pensado. E aí ele vem fazer duas coisas. Ele vai derrama tudo aquilo lá e ele vai falar o seguinte, que os sacerdotes, né, fizeram dali um covil de ladrões e salteadores. Essa é a denúncia de Jesus. E Jesus fala que aquilo ali não era para ser um covil de ladrões e salteadores. Ali era para ser a casa de oração para todos os povos. A casa do Pai. A casa de oração para todos os povos. Então, Deus não tinha nenhum compromisso com aquele covil. Não tinha nenhum compromisso com aqueles ladrões, com aqueles salteadores que ele tinha estado. E eles usaram de todas as formas para
roubar de Deus a glória, para se fazer, né, que eram pessoas aceitas por Deus, para fazer tudo aquilo lá, mas não tinha nenhum compromisso com aquilo. Aquilo, aos olhos de Deus, era um covil de ladrões e salteadores. O povo até pensava que aquilo era a casa de Deus, mas os sacerdotes e administradores sabiam que não, porque eles que engendravam, eles que planejaram de tomar vantagem sobre aquilo lá. Eles tomaram posse, tomaram conta daquilo que era de Deus. A gente vai no Velho Testamento, vai falar assim, as festas do Senhor. A gente vai no Novo Testamento, eram as festas dos judeus. Deus não tinha compromisso com aquilo. Aquilo era coisa daquele povo lá. Bom, feito isso, e é interessante como a coisa era assim muito bem pensada, muito bem controlada, era muito institucional, que Jesus faz o que faz uma arruaça lá, e a segurança do templo, guarda do templo, não intervém para prender Jesus. Né? A gente tem comparado, visto essas manifestações desse último ano aqui, né? Então, em cada situação, a polícia intervém de acordo com a instrução que tem. Então, às vezes, o pessoal vai lá, quebra tudo, a polícia não faz nada. E outras vezes a polícia já antecipa e já sai batendo. Né? E a polícia ela não age, ela não pode agir pelo ímpeto, pelo instinto, ela tem que agir de forma ordenada, organizada. Então, aquelas pessoas que não prenderam Jesus, não foram lá agarrar Jesus, segurar ele para não derrubar mais uma mesa, para não soltar mais animais, aquele assistiram, porque aquilo era uma coisa pensada, planejada. Não é que eles não pudessem agir, mas que institucionalmente não convia agir naquele momento. Eles estavam respeitando Jesus, um homem prestigiado pela população, que foi demonstrado no domingo anterior. Aí então eles passaram a pensar como deter Jesus. Porque se Jesus faz o que fez, né, qual que é o próximo passo que esse homem vai fazer? O que ele vai fazer? Ele está nos denunciando, está nos colocando a clara a nossa farsa aí. Bom, só tem um jeito de deter esse homem. Vamos matá-lo. Né? E aí então, vem toda aquela trama lá. 30 moedas para Judas, para poder mostrar aonde ele está. Não podia prendê-lo no meio da multidão, porque a multidão podia reagir e a coisa ficar feia. Então tinha que surpreender Jesus no momento isolado. Então, conhecemos lá, vão lá, aí sim a segurança vai lá buscar Jesus à noite lá no Getsemane. Traz Jesus, isso de um dia para o outro, uma noite toda ele passa levando de uma casa para outra casa, torturado, tudo mais, tal, até que de manhã eles já tinham resolvido o que fazer com Jesus. Né? Então, Jesus passou aquela noite em claro, sendo interrogado, sendo torturado, etc. 9 horas da manhã, né, já tinham levados a Pilatos, e Pilatos, então, levaram para Pilatos apenas para fazer o que eles queriam. Pilatos não teve chance de fazer outra coisa. Né? Quando Pilatos tentou se esquivar do problema, se você se coloca amigo dele, você se coloca contra César. Né? E Pilatos também se rendeu aos sacerdotes lá. Aquela multidão gritava, crucifica, crucifica, embora tivesse apoiado Jesus no dia seguinte, agora eles ficam, pelo menos, numa crise. Por quê? Quem está gritando para crucificar Jesus, querendo a crucificação de Jesus? Era o cara, né? O cara que saiu da presença de Deus, né? Ele já tinha entrado várias vezes, saído lá incólume, né? Saído lá inteiro. Os amigos dele estão gritando isso. Então, se ele está gritando isso, que o cara está falando isso daí, nós também não podemos ser diferentes. Nós não vamos ficar contra Deus. Então, ele deve estar certo. E aí, então, veio a condenação de Jesus. E, então, Pilatos, ele é a mão do gato, né, que vai executar
a morte, porque os judeus, o Sinédrio, eles não tinham autoridade para fazer execução. Então, eles têm que recorrer para Pilatos. E aí Jesus, então, é preso, né, e levado todas as últimas formas de tortura, e é levado para a cruz. Ao meio-dia, Jesus está na cruz. E os evangelhos relatam uma frase que é significativa. Pouco antes, Jesus fala o seguinte, da sua morte: está consumado. Esse está consumado tem muitas aplicações. Mas vamos pensar o seguinte: está consumado tudo o que era o levita, tudo o que era as cerimônias do templo. Acabou. Né? O cordeiro que era morto simbolicamente, e naquele dia, né, muitos cordeiros estavam esperando para morrer, né? E às 15 horas, a hora de matar o cordeiro, Jesus entregou seu espírito. Está consumado, não precisa mais de cordeiro. E acabou aí a história, gente, da discussão de Jesus, ou de Deus, com os sacerdotes. O que acontece em seguida à morte de Jesus? O véu é rasgado. Os 3 evangelhos falam disso. Como que o véu é rasgado? De cima para baixo. Um véu de uns 40 centímetros de largura. Né? Aí esse véu é rasgado de cima para baixo. Toda a vida eu aprendi, e não quero descartar isso que eu aprendi, que isso aí significava que nós temos acesso diante de Deus. Mas eu quero colocar uma outra consideração em paralelo a isso. Primeira pergunta: Deus estava lá atrás desse véu foi rasgado? Não estava. Né? Por ele não estar, é que o sacerdote podia entrar e sair à vontade. Quando esse véu é rasgado, aquilo que não se enxergava lá dentro passou a se enxergar. Cadê a arca? Não tem arca lá dentro. E agora todo mundo vai saber então que a gente entrava num lugar que não tinha presença de Deus. O véu está rasgado. Né? Por isso que eu não sou da tribo de Levi, eu não sou filho de Zadok, nem de Araão, eu podia entrar e sair, encher de fumaça lá e sair me achando. Porque Deus não estava lá. Ai de mim se eu encontrasse Deus lá. Eu não ia sair. Mas agora está denunciado isso. Né? Então, Jesus foi lá, derrubou a mesa dos cambistas, responderam com a morte de Jesus, prisão e morte de Jesus, mas Deus responde agora denunciando de vez, né, que eles eram uma farsa. Rasgado esse véu, denunciado isso, né, vamos imaginar como que as coisas sucedem daí para frente. Aquele pessoal esperto lá do Anás e Caifás, né? Aquele dia houve também uns terremotos ali, assim, que quebrou algumas coisas, uns muros, etc. Né? Então, nós vamos botar uma placa lá. Em obras, né? Desculpe os transtornos, para o seu conforto, estamos em obra. E uma semana vamos reconstruir esse véu e colocar lá de volta, etc. Tal, e vamos deixar tudo como antes. Passado alguns dias, pronto, feita essa reforma de urgência aí, quando eu era bem mais jovem, nós invadimos uma escola lá uma vez e pichamos a escola toda, abaixo ditadura, isso, aquilo, tal, numa sexta-feira à noite, né? No sábado passei lá e contemplei toda aquela maravilha. Segunda-feira fui para a aula, ninguém entrava na aula, portão fechado, né? Aí veio lá um recado, você vão estar dispensado por 3 dias. Em 3 dias, repintaram a escola inteira. Né? Então, em 3 dias, rapidamente, eles reconstruíram aquilo lá. Né? Refizeram o templo. Imagine que Jesus também tinha uma outra coisa, uma outra pulguinha atrás da orelha. Jesus falou uma coisa assim, que destruir o templo. E eles ficaram com isso na cabeça. Não entenderam, né, mas ficaram com isso na cabeça. Se destrói o templo, gente, o que ia sobrar
para eles. A boquinha deles acabou. Era pior do que trocar o imperador que mandasse lá, o rei que mandasse lá. Pior que isso. Destruiu o templo, acabava com tudo. E Jesus tinha já mandado embora os animais. Agora então, o próximo passo é destruir o templo. E eles tinham ali uma adoração pelo templo, porque o templo significava sobrevivência e todos os benefícios dele. Bom, então reforma o templo e as coisas continuam como estão. Né? Tá vendo só? Ele foi crucificado, tudo mais, tal. Tem uma história aí que ele fugiu, que os discípulos resgataram o corpo dele e tal. Mas aqui nós continuamos servindo a Deus, fazendo as festas, né? Vai vir a festa de Pentecostes aí, vão preparar todo mundo, né? E o sumo sacerdote está andando por lá vivo, né? Se apresentando ao povo por ali e tal. Tudo ok. Né? No entanto, né, de fato Deus não estava mais lá. O que nós encontramos nos levitas é que era uma religião de mistério, era uma coisa cheia de símbolo. Diz que a religião judaica, ela é uma religião extremamente simbólica, né, cheia de símbolos. Quem estuda os tabernáculos, o tabernáculo, por exemplo, chega lá, o terceiro colchete do lado esquerdo tem essa cor assim, 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 significa isso. Né? Eu admiro quem consegue ver tudo isso aí, tá? Porque minha percepção é mais geral, mas tudo ali tem significado. O sumo sacerdote era descendente de Abraão, e a casa de oração para todos os povos era o templo onde ele ministrava. Os levitas lá então, ou os pseudo-levitas, pseudo-sacerdotes, eles tinham feito desse mistério um escondimento. Eles escondiam propositalmente a verdade do povo. E aquilo que era um símbolo, eles tornaram em simulacro. Qual a diferença do símbolo do simulacro? Lembram de ontem da crônica? Né? A foto, ela era apenas uma foto, mas para o José ali se tornou um simulacro. Ela tornou-se importante, ganhou valor em si. Então, o que acontece? As pessoas têm uma imagem ou uma foto de alguém. Eu lá no meu escritório tenho lá foto do meu pai, já falecido, né? Tenho lá uma estátua de Gandhi, que eu ganhei de um irmão. Tenho lá uma estátua de São Francisco, né? Que eu comprei no Centro de Artesanato de Teresina, que foi um centro de tortura lá no período da ditadura. Agora, essa foto que está lá é o meu pai? Essa estatuazinha de Gandhi, de metal lá, é o Gandhi? E esse São Francisco é o São Francisco de Assis da Itália? Não. São apenas representação deles. Agora, se eu começar a achar que aquele São Francisco, aquela imagem lhe faz milagre, eu posso até acabar esquecendo quem foi Francisco de Assis, que veio lá nos anos 1200, etc., o que ele provocou na igreja, mas esquecer aquela biografia e achar que aquela imagem em si tem poder. Então, quando isso acontece, que é uma desassociação entre o representante e o representado, entre a imagem e a biografia real da pessoa, então isso chama-se simulacro. Então, os judeus fizeram do símbolo que Deus deixou um simulacro, uma falsificação, como se tivesse poder em si mesmo. Né? O sumo sacerdote, que era descendente de Arão, passou a ser uma indicação política, e a casa de oração para todos os povos era um covil de ladrões e salteadores. Né? Haviam feito isso. Agora, Deus responde com revelação.
Deus encerra o período do escondimento, encerra o período do símbolo, para trazer a revelação da realidade. E isso é que é Jesus. Então, essa é a nova etapa que a gente passa a viver. E só, deixa eu ver se aqui, resta para amanhã. E só para a gente concluir então, deixar aqui para vocês refletirem um pouco. O Caifás entrava e saía lá no templo. Depois que tudo aconteceu, ele continuou fazendo a mesma coisa. As coisas continuaram como dantes, né? Ele continuou mandando bater em João, dar uma surra no Pedro, esbofetear Paulo, porque ele continuou se achando. E tinha que mostrar que ele era o cara. E fazendo as mesmas coisas de maneira impune do ponto de vista de Deus. Enquanto isso, 3 pontinhos, numa casa qualquer, lá em Jerusalém, um casal tem uma brilhante ideia. Nós vamos vender aquele terreninho que a gente tem, vamos vender por 100. Ele vale um pouco mais que isso, vamos vender por 100 para vender rápido. E a gente vai falar lá para os irmãos que nós vendemos por 50. E vamos levar esses 50 lá. E todo mundo vai achar que nós demos tudo. Mas a gente guardou 50 aqui, porque vai que esse negócio de igreja aí não vai muito para frente e tal, tem que manter o pezinho aqui. E esse casal então chega lá, primeiro ele, e conta essa história. O que acontece com esse rapaz? Fulminado. Tal qual foram fulminados, os filhos de Araão. Horas depois aparece a mulher dele. E Pedro pergunta, escuta, Safira, por quanto mesmo que você vendeu aquele terreno lá? Foi por tanto, por 50? É, foi por 50. Está aí na porta os pés daqueles que levaram teu marido e vão te levar também agora, não tem jeito. Safira, igual Ananias, é fulminado. Qual foram os filhos de Araão? Pergunto eu, e deixo com vocês a pergunta. Onde estava a presença de Deus? Onde a chave estava ligada? Lá naquele templo vazio da arca, que era apenas símbolo, ou numa casa onde estavam os irmãos reunidos? Senhor, nós te louvamos por esta manhã, Deus. Te agradecemos mesmo, Senhor. Vivemos um tempo, Senhor, que não precisamos mais dos símbolos. Vivemos uma realidade, Senhor. A realidade do teu Filho Jesus. A realidade do sangue de Jesus. Senhor, estamos aqui nesta manhã vivos, ó Deus, porque as tuas misericórdias foram novas sobre nós, ó Deus. E Senhor, e essa misericórdia custou o sangue de Jesus. Senhor, nós não estamos olhando para um véu desconhecido do que está atrás dele, Senhor, mas podemos olhar para Ti, o Cordeiro de Deus. Senhor, abençoa-nos nesses dias, ó Deus. Coloca-nos em sintonia com a realidade, Senhor. Tira as fantasias da nossa cabeça, Senhor. Tira as imaginações, Senhor. Aquilo que foi implantado durante anos e anos e anos e anos, Senhor. Mas que são tradições dos homens tão somente, Senhor. Dá-nos coragem para acreditar em Ti, Senhor. Coragem para ficarmos com a realidade e não com as fantasias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.